Boa tarde, sejam bem-vindos a esta conversa. Hoje temos connosco o Sr. Arnaldo. Sei que o Sr. Arnaldo é fotógrafo e escreve artigos para revistas de aeromodelismo, mais precisamente uma revista britânica, certo? É aproximadamente isso. Primeiro, não sou fotógrafo profissional, sou fotógrafo amador. Segundo, já publiquei alguns artigos, sim, até agora em revistas inglesas, neste momento até agora 3. 3 artigos. Não, 3 artigos não. Em 3 revistas diferentes, sim. Muito bem. Então, eu pedia-lhe que explicasse aqui um pouco como é que constrói o artigo. Qual é o seu processo criativo para chegar e tirar. Pronto. Como é que desenvolve? Ok, há vários tipos de artigos, como é natural, não é? Por exemplo, podemos fazer um tipo de artigo em que vamos documentar um modelo que já existe e alguns dos modelos que estiveram aqui presentes hoje já foram inclusivamente publicados, nomeadamente o Tiger Moss do Dr. João, agora esqueci do apelido dele, os aviões do Sr. Mário Vilaça, portanto esses já foram alvos de artigos. Aí o que se pretende é descrever um bocadinho da história, para começar, como é que era o que nós chamamos em termos técnicos o protótipo, e depois fazer então a parte do aeromodelo propriamente dito. Além disso, ou também já fiz a reportagem pura e dura, passa a expressão, ou seja, documentar um encontro em que eu estive a assistir, nomeadamente os encontros de caças, aliás foi aí que eu conheci os Vilaça, também encontros em Badajoz, que é de hidroaviões. Portanto, esses são 2 tipos de artigos. Existe um terceiro tipo que eu também já fiz, que é aquilo que se chama uma análise, ou se preferem em inglês, uma review. Por outras palavras, temos um modelo e vamos dizer, ok, isto correu bem, isto correu mal, vale a pena, não vale a pena. Tipicamente, hoje em dia, com a qualidade dos produtos, vale a pena, ponto final. Já não há chamado limão, como diriam os ingleses, ou a banana, ou qualquer coisa assim desse género. Portanto, há vários tipos de artigos e tenho feito, até agora fiz, como digo, esses 3 tipos de artigos para as tais 3 revistas. Peço desculpa, havia mais uma outra. Construção, propriamente dita, ou seja, até agora publiquei 3 planos meus. Foram modelos que me cativaram particularmente. Fiz o plano, fiz o artigo da construção e depois as revistas publicaram o plano e o artigo de construção, que é uma coisa que tipicamente essas revistas fazem, aliás é quase um ponto de honra da parte deles, porque, pelo menos em termos do mercado anglófilo, é algo que cativa. Okay? Eu digo isto porque, por exemplo, os franceses também tinham isso, mas provavelmente por razões de custo abandonaram essa prática. Os alemães, pontualmente, também têm. Os ingleses, as revistas que subsistem até hoje, neste momento há 3, 4 revistas, tanto quanto eu me recordo, utilizam sempre isso, ou seja, fazem ponto de honra, como eu disse há momentos atrás, de publicar um plano, pelo menos, por revista. Muito bem. Então, no primeiro tipo de artigos, disse que faz sempre uma conceitualização histórica do modelo. Sim. Qual é que é o que mais surpreendeu a história por trás de um dos modelos? O que foi aquilo que mais surpreendeu quando fez essa pesquisa e nessa procura? Ok, então vou dizer assim, há um que eu ainda não fiz o artigo e que fiquei perfeitamente maravilhado por o modelo ter sido construído. Aliás, um dos motivos para vir cá à Covilhã foi precisamente para ver esse modelo a voar. Estou a falar de uma coisa, daqueles protótipos que são particularmente invulgares, para não dizer outras palavras que não se poderiam passar num canal aberto, que é o Neoport triplano. Foi uma mania que apareceu durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro, toda a gente conhece o Barão Vermelho e o seu Fokker triplano vermelho, mas a verdade é que o avião do Barão Vermelho, ou seja, o Fokker triplano, o Fokker DR-1,
aparece depois dos ingleses terem lançado o seu próprio triplano. E, curiosamente, o alemão aparece quando o inglês já tinha sido abandonado, porque realmente tinha uma grande manobrabilidade, mas tinha baixa velocidade. Ok? Por causa da resistência aerodinâmica, etc, etc. Portanto, por esse motivo, mas durante aquilo foi literalmente uma febre dos triplanos. Tudo que era construtor alemão e alguns franceses foram fazer, já que eles tiveram esta ideia, que se move quase como um diabo a sair de uma caixa, vamos fazer isto. E aqueles que levaram mais longe, aliás, a fábrica que levou mais longe foi precisamente a Fokker, com o famoso triplano, que no entanto foi fabricado em 400 unidades. 400 e poucas unidades, não é nada de especial. Este triplano que eu vim ver hoje foi quase uma anomalia, entre aspas, porque tenta combinar duas coisas. Primeiro, é desenhado pelos franceses. Segundo, combina as vantagens, ou tentava combinar as vantagens do layout triplano, isto é, grande manobrabilidade, com a decalagem, ou seja, o desvio em direção à retaguarda da asa superior, dar uma visibilidade muito grande no plano frontal do piloto. Okay? Que era um dos grandes problemas, é a asa, tipicamente a asa de cima num biplano ou no triplano, tapava parte da visibilidade. E a ideia era dar ao piloto uma visibilidade tão boa como alguns aviões anteriores tinham tido, sem que isso prejudicasse a manobrabilidade. E por isso mesmo, esse tal Neopor, portanto, o construtor francês triplano, por essa tentativa, não foi bem sucedido. No entanto, o Mário Vilaça conseguiu fazer um modelo que voa espetacularmente, como é costume com os modelos dele. Basicamente isto, ou seja, a tentar saber alguma da história do modelo que vamos ver, ou então, por isso simplesmente há algo que nos chama a atenção, e a partir daí, por isso simplesmente, ok, vamos investigar isto. Vale a pena, tem piada, é interessante. Por exemplo, um outro avião que esteve cá hoje, e que eu penso que inclusivamente foi transmitido na vossa reportagem, o Tiger Moth do João. Ok? A minha paixão pelo Tiger Moth vem do privilégio que eu tive de conhecer alguns pilotos da nossa Força Aérea que ainda treinaram em Tiger Moth. O primeiro deles, infelizmente praticamente já todos desapareceram, o primeiro deles foi para, na altura, aviação militar, estamos a falar de 1938, com 16 anos. Aos 18 anos ele era instrutor. É qualquer coisa de diferente, de espetacular. Por isso, eu sempre tive isto é, eu já gostava do Tiger Moth, mas a partir do momento em que eu conheci essas pessoas, esse meu interesse pelo Tiger Moth foi realçado. E por isso mesmo, o avião do João tem um particular interesse para mim. Agora, permitam-me uma brincadeira, eu já fiz isto com ele, portanto ele não vai ficar ofendido por eu dizer isto ali para a câmara. Aquele modelo tem apenas um defeito. Está pintado com as cores de um inglês, devia estar com as cores de um português, e mais corretamente da Força Aérea Portuguesa ou da Aviação Militar Portuguesa. Mas o João, no seu pleno direito, entende que não gosta de aviões militares. É o único defeito. E então, entrando aqui na parte que, por exemplo, o Tiger Moth que foi utilizado pela Força Aérea Portuguesa na altura, os ingleses, escrevem uma revista inglesa, certo? Sim. E deve ter uma operação internacional, certamente. As pessoas, os europeus, estrangeiros de outros países, têm algum interesse em conhecer também o que foi voado em Portugal? Não. Não? A não ser um nicho de mercado, utilizando uma gíria de marketing, há indivíduos que se dedicam às coisas diferentes. Ok? As pequenas forças aéreas, por exemplo, as dos países bálticos, Estónia, Letónia ou Lituânia, ou qualquer outra coisa desse género, isso poderá atrair. Agora, tipicamente, convém lembrar isto, salvo erro em 1909, houve um dia em que houve um grande nevoeiro no Canal da Mancha. E salvo erro, o
The Times, que é um dos jornais de referência em inglês, publicou: nevoeiro no Canal da Mancha, Europa isolada. Ninguém passava. Não, Europa isolada, quer dizer, eles estavam bem, a Europa é que estava isolada. Ok? Portanto, aqui aplica-se um bocado a mesma coisa. São, eu costumo dizer na brincadeira, já disse isto a alguns ingleses, convém recordar que Sua Majestade a Rainha Vitória já morreu há cerca de um século. É a mesma coisa que nós ainda hoje pensar que temos um império marítimo como existia no século XVI e XVII, ok? Não, já não existe. Mas pronto, eles continuam a pensar que são diferentes e de algumas coisas são realmente diferentes. Pronto. Então, se calhar agora para concluirmos, uma pergunta mais difícil. Quais é que são os artigos que pensa fazer agora mais para a frente? Além de pronto, tudo que já referiu que veio cá hoje ver. Seguramente esse. E o resto logo se vê. Deixa eu ver. Porque o aeromodelismo, penso que ainda está para ficar, apesar de se calhar não ter tantos adeptos como já teve. Mas... Vamos por partes. Há muito tipo de aeromodelismo. Hoje em dia estamos a ir para uma coisa que é bastante comum, talvez infelizmente por um lado, felizmente por outro. A partir do momento em que, sobretudo em termos da produção na China, se fabrica tudo, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aquilo que realmente não pode ser feito de outra maneira. Dou-lhe um exemplo. Eu tenho neste momento meia dúzia de escalas daqueles feitos, vamos dizer para simplificar, em esferovite. Aquilo não é esferovite, é um material muito melhor, como vocês sabem, é o EVP, que recupera dos choques com a aplicação de calor, etc, etc. Se eu os fosse a construir como eu gostaria de fazer, ou teria que fazer aqui há 30 anos atrás, quantos anos é que eu ia demorar a fazer aquilo? Por poucas centenas de euros, poucas, compra-se um avião daqueles, com excelente acabamento, com boas qualidades de voo, etc, etc. O que é que fica? O prazer da construção, quando nós queremos fazer qualquer coisa de nós especificamente, ou um modelo que não haja de outra maneira. E eu também já fiz desse e também alguns dos meus planos foram precisamente coisas que não aparecem de outra maneira. Pronto. Portanto, como no fim de contas, vou dizer assim, o aeromodelismo antecedeu a aviação, como vocês sabem, não é? Portanto, primeiro fazem-se os modelos, já há modelos a voar, ainda os irmãos Wright estavam a pensar como é que se voa. Ainda o Sr. Lilienthal andava a fazer os seus planeios no seu planador na Alemanha. Já havia modelos que voavam, porque as coisas são completamente diferentes em termos de potência, em termos de peso por potência, etc, etc. Portanto, o aeromodelismo eu penso que vai continuar. Agora, o aeromodelismo como eu o conheci, como eu o aprendi, esse provavelmente vai reduzindo-se cada vez mais. É possível que haja uma altura, e vocês são dessa geração, em que estão num computador com um programa de CAD mais ou menos sofisticado, desenham um modelo com mais pormenor, menos pormenor, ligam uma impressora 3D, fazem aquilo, montam aquilo tudo, vamos experimentar. Na minha geração, cortávamos as pecinhas, colávamos aquela coisa toda, forrávamos, entelávamos, víamos o centro de gravidade e rezávamos para aquilo vosso. É essa a diferença. Ok, pronto. Olha, muito obrigado por esta conversa, que foi bastante interessante. E também agradecer a quem nos esteve a assistir. Continuem, stay tuned for o que vem a seguir.